E aí galera que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João. O vídeo de hoje marca o retorno do quadro Galeria de Arte aqui pro canal, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o Jim Steranko, um cara que fez diferença, um cara que marcou época, um cara que trouxe modernidade para a produção de quadrinhos nos Estados Unidos, justamente por conta do seu traço diferenciado, das experiências que ele fez. Antes da gente conversar sobre o Jim Steranko, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, e se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, se inscrevendo e curtindo o vídeo, você dá uma força significativa aqui pro canal. E não só isso, se você for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links, você também dá uma força expressiva para esse que vos fala. Agradeço muito pela força e pelo apoio de vocês. Vamos então conversar um pouquinho sobre o Jim Steranko. O James F. Steranko nasceu no dia 5 de novembro de 1938 em Reading, na Pensilvânia. A família do Steranko veio da Ucrânia e se estabeleceu na Pensilvânia. O pai dele começou a trabalhar bem menino, tipo com uns 10 anos de idade, na área de minério lá nos Estados Unidos. E adulto, na fase adulta, ele acabou se tornando ferreiro. A família dele acabou passando ali por muitas dificuldades, coisa e tal, adaptação, questão de serviço, dinheiro. Teve também todo aquele lance da Grande Depressão, que tornou a vida deles bem complicada durante um bom período. O Steranko, no período ali da escola, ele acabou ganhando destaque na escola pela prática de esportes, mais precisamente na ginástica olímpica, onde ele atuou nas argolas e nas barras paralelas. Além disso, o Steranko também praticou esgrima e boxe na escola. Ele chegou também a participar, na verdade, de shows de escapismo, e também o Steranko é músico, exatamente. A arte esteve sempre ali no sangue do referido autor, né? Foi então, logo cedo, ele também começou a mexer com desenho, despertou interesse e também curtia muito quadrinho, então ele começou a desenhar e acabou conseguindo um emprego numa gráfica lá em Reading. Gráfica essa que foi importante na vida dele, porque também abriu as portas para posteriormente ele conseguir serviço numa empresa de publicidade. Foi em 1965 que o Steranko conseguiu a sua primeira oportunidade para trabalhar com quadrinhos, mais especificamente na editora Harvey Comics, que publicava na época histórias para crianças, tipo os gibis do Gasparzinho. Mas eles contrataram o Joe Simon para que eles pudessem criar uma linha de histórias de super-heróis. E o Jim Steranko acabou conseguindo um serviço ali também para poder ajudar nessa ambição, nesse desejo da editora de criar histórias de super-heróis. No ano seguinte, em 1966, ele chegou lá na Marvel sem aviso, sem entrevista marcada nem nada, mas conseguiu conversar com Stan Lee e mostrou para o Stan Lee o portfólio dele. Stan Lee ficou impressionado, gostou bastante do estilo de arte do Jim Steranko, mas o Steranko afirma numa entrevista que mesmo diante daquela circunstância de gostar bastante do que estava vendo, o Stan Lee disse para ele: cara, eu não tenho onde te encaixar, não há títulos aqui para eu poder te encaixar, mas eu também tenho consciência de que eu também não posso deixar você ir embora, porque você é muito bom. Então o Steranko diz que o Stan Lee mostrou para ele um painel numa parede, onde havia ali vários títulos da Marvel, e o Stan Lee pediu para o Steranko escolher um. E o Steranko disse que aquilo foi um momento que foi uma guinada na carreira dele, justamente diante daquela frase, escolha um. E ele olhou para todos aqueles títulos e escolheu Strange Tales, mais especificamente a parte de Strange Tales que era dedicada ao Nick Fury, porque metade do gibi era para o Nick Fury e a outra metade era dedicada ao Doutor Estranho. E ele então sabia que a Marvel não estava fazendo um trabalho legal ali com o Nick Fury, e que ele podia fazer um serviço bacana trabalhando com o Nick Fury e trabalhar bem a ideia da espionagem, aquela situação toda. E então, na edição 151, ele começou a desenhar em cima dos esboços do Jack Kirby para a revista. Na edição de número 154, ele já estava desenhando a revista ele mesmo, já não tinha mais os esboços do Jack Kirby, e estava ajudando o Roy Thomas nos roteiros. Na edição seguinte, que é a edição 155, ele assumiu também o roteiro e começou a trabalhar ali dentro daquele título meses a fio, inclusive posteriormente na criação do título do próprio Nick Fury. Durante algumas edições o Steranko
foi responsável por roteiro e arte da revista. Steranko afirma que tentou modernizar os quadrinhos. Ele disse que, numa entrevista, que usou música moderna, design moderno, surrealismo, arte psicodélica, expressionismo, dentre outras formas de arte, para trazer para dentro dos quadrinhos, para deixar ele o mais moderno possível, mais interessante possível, mais visualmente bonito possível, para que as pessoas notassem ali a história e quisessem continuar lendo, indo adiante, seguindo, comprando o quadrinho, justamente porque ele queria trazer um negócio diferenciado. Neal Adams chega a dizer que, por quanto dessas tentativas do Steranko, começaram a chegar cartas na redação da Marvel, onde as pessoas elogiavam o trabalho do Steranko, e essas pessoas eram estudantes de arte, gente que estava na faculdade, coisa e tal, ou seja, um público mais adulto estava chegando também para aquelas histórias, justamente por quanto dessa revolução ou dessa forma com que o Steranko estava trabalhando de uma forma bem diferenciada dentro dos quadrinhos. Inclusive, o próprio Steranko acaba dizendo que numa situação específica ele fez uma história, né, de muda, no caso, com 3 páginas, no caso, mudas onde não tinha fala, só a arte, e o que não era usual na época. Hoje a gente tem gibis inteiros, né, assim, mas na época não era usual, e ele fez essas 3 páginas, e aconteceu então que o Soul Prodigy não queria pagar ele pelo serviço, porque não tinha texto no quadrinho naquelas páginas. Ele falou, não vou pagar, só está desenhado. E o Steranko argumentava que não, a história estava ali, não precisava de arte para saber, de escrita para saber o que estava acontecendo. A narrativa gráfica, né, só o desenho contava a história, dava para entendê-la perfeitamente. E ele falou que não ia pagar, que aquilo lá não estava certo, isso e aquilo, e o Steranko carregou ele pelo colarinho, falou que ia tacar ele pela janela se ele não pagasse o Steranko pelo trabalho dele. E então o Steranko disse que o cara revestido de sabedoria, né, acabou por prudência, né, pagando ele pelo trabalho que ele fez por aquelas 3 páginas mudas. E o Steranko, a gente pode encontrar, por exemplo, quadrinhos dele na coleção de capa preta da Salvat, como também na coleção histórica Marvel, o Capitão América. Essa que é da primeira caixinha de todas que saíram, né? Um dos volumes era dedicado ao Capitão América, e aqui nós temos arte do Jack Kirby e também do Gene Steranko para essa publicação. E o Steranko, depois que desenhou no caso o Nick Fury, ele chegou a fazer um pouquinho de X-Men, ele também fez um pouco de Capitão América, chegou a participar da edição 400 do Superman, fazendo ali algumas páginas, e fez muitas capas. Ele trabalhou muito com capas e fez também cartazes para jornal, para cinema. E se você der uma olhada nas capas do Steranko, você vai notar que tem um ar ali meio cinematográfico na forma dele construir as capas. Além disso, o Steranko também trabalhou bastante com publicidade, e não só isso, também abriu a sua própria editora e trabalhou ali próximo do cinema, entre outras expressões artísticas, para se manter atualizado e também estar garantindo sempre o seu pão de cada dia. Fato é que o Steranko é um cara que marcou a época, um cara diferenciado, um cara que trouxe modernidade, trouxe um traço diferenciado, elementos diferenciados para dentro dos quadrinhos, o que chamou a atenção e fez com que, diante da sua ousadia, né, outros desenhistas acabassem também, digamos assim, se explicando para tornar a sua arte mais dinâmica, mais vivaz, aquela coisa toda, para também chamar a atenção dos leitores de histórias em quadrinhos. Enfim, Steranko marcou o tempo e é, sim, um dos grandes nomes da nona arte. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Você curte o Gene Steranko, não curte? Conhecia o Gene Steranko, nunca ouviu falar? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esse grande artista, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.